Desocupação de um imóvel de leilão. Será que isso é um problema? Ou será que pode ser interpretado até como a solução? Hoje eu venho aqui falar para você um pouco mais sobre esse assunto para tentar desmistificar e te trazer mais conhecimento para poder entender como é que funciona isso. Muitas pessoas possuem a crença de que comprar um imóvel em leilão é um problema, porque você vai demorar um tempão para desocupar esse bem, caso tenha alguém morando lá. As pessoas possuem a insegurança de achar que não vão conseguir de forma alguma tomar posse desse bem e que isso vai se tornar uma briga eterna, ou que elas então vão ter que propor uma ação judicial e isso pode se tornar uma briga sem fim. Existem também outras pessoas que pensam que elas serão os vilões da história se elas tiverem que adotar alguma providência para de repente desocupar uma casa ou um apartamento que ela arremate, caso tenha alguém morando lá. E tudo bem, para quem ainda não conhece sobre como funcionam os leilões de imóveis, essas são crenças que podem até desanimar as pessoas de participar desse tipo de certame e comprar uma casa ou um apartamento, que pode ser uma grande oportunidade. Talvez até você se identifique com isso que eu estou falando aqui. Mas o que eu venho fazer aqui hoje é tentar desmistificar todos esses pontos para vocês. A desocupação de imóveis provenientes de um leilão é uma etapa que muitas vezes ela é envolta em preocupações e incertezas de quem está participando disso. Mas é essencial vocês entenderem que a desocupação ela não precisa ser motivo para tanta inquietação, preocupação e medo, caso você tenha vontade de participar de um leilão e comprar um imóvel para você nesse mercado. Isso por quê? Porque existem normas que respaldam toda a legalidade de um processo, talvez existindo a necessidade de você fazer uma desocupação. Em primeiro lugar, gente, é importante destacar que a aquisição de um imóvel em leilão não é uma ação de forma nenhuma arbitrária e injusta contra possíveis pessoas que estejam ocupando esse imóvel. Isso por quê? Porque, gente, os imóveis de leilão, eles passam por todo um procedimento legal, que geralmente envolve a inadimplência do proprietário anterior, da pessoa que estava lá que comprou, e a devida execução por meio de medidas judiciais ou extrajudiciais, mas sempre dentro da lei, quando alguém já está sendo prejudicado, eu diria, para que possa de fato ocorrer todo esse procedimento. Então, quem está lá no imóvel tem uma dívida que não pagou de forma nenhuma para que chegasse, por exemplo, numa etapa de leilão. Então, olha só, a possibilidade de desocupação é uma consequência prevista no sistema legal, Código de Processo Civil, leis esparsas, para lidar justamente com essas situações de inadimplência e fazer com que, de fato, haja o cumprimento dessas obrigações dessas pessoas que se tornaram devedoras. E presta atenção aqui, ó, se esse imóvel ele está indo para leilão, é porque quem está tomando essa providência para que ele vá para leilão já tentou de tudo possível para que a pessoa que está lá pagasse essa dívida e ela não fez nada. Ela só ficou lá sem pagar as dívidas. Muito fácil, né? E aí, como eu falei, o leilão ele é a última providência, quando não tem mais o que fazer para a pessoa que tem direito de receber o que ela teria direito e não recebeu. Aí, para só para pensar. Quem comprou uma casa e fez um financiamento para pagá-la, por exemplo, se comprometeu por meio de um contrato com um banco que, deixando as suas parcelas em dia, essa pessoa poderia tomar posse desse bem que ela pretende adquirir e vai poder também usufruir dele. Aí veja só, é justo que essa pessoa ela fique usufruindo desse bem sem pagar a parte dela e prejudicando outras pessoas, né? Não é justo. Então por isso que existe o leilão. Agora para pensar, ninguém mora em nenhum lugar de graça, a não ser que seja de favor por outra pessoa. Tudo, como a gente sabe, tem um preço.
e ele precisa ser pago para que o sistema funcione. Pensa comigo, olha só. Se você aluga, você vai pagar para fazer uso da casa de alguém. Se você compra, você precisa pagar o preço para adquirir a casa que é de alguém. E o que eu quero dizer com isso? Imagine só que os bancos, entre aspas, emprestassem o dinheiro para que as pessoas financiassem os imóveis delas, mas todas elas deixassem de pagar os bancos e elas continuassem morando aí nessas casas que elas quiseram adquirir. E pensou se os bancos não pudessem fazer nada? Gente, em algum momento os bancos parariam de realizar esses contratos. É óbvio, porque se ele não receber o dinheiro a que ele faz jus, ele não vai poder firmar novos contratos com outras pessoas que tenham interesse em fazer, por exemplo, um contrato de financiamento. O dinheiro do banco, ele não é infinito para fazer favor para as pessoas, embora pareça às vezes. Mas ele também é finito. O dinheiro do banco também tem fim. Então é por isso que eles têm que adotar essas medidas para que não exista prejuízo para todo mundo. Aí você pensa, imagina que todo mundo ficasse morando sem pagar o financiamento e ficando lá. Em algum momento, os bancos eles não iam poder emprestar mais nada para ninguém, gente. Porque eles teriam desembolsado inicialmente o que a pessoa precisaria para ela comprar aquele imóvel que ela quis, porque a gente tem o interessado, o banco e o vendedor. O banco vai fazer esse intermédio, certo? Só que essa pessoa não ia pagar ele de volta. O que ia acontecer? Ia ser impossível manter esse tipo de negócio, ia ser insustentável. Então olha só como a falta de pagamento por quem assume esses contratos pode gerar prejuízo, tanto para esses bancos que emprestam dinheiro de boa fé, como também e principalmente para nós, para as outras pessoas que precisam e têm interesse em adquirir seus imóveis, utilizando essa forma de financiamento. Como eu falei, seria insustentável. Então, quem não paga a dívida prejudica as outras pessoas negativamente que queiram adquirir os seus imóveis. Por quê, gente? Porque em algum momento, como eu falei, os bancos parariam de conceder financiamento. Como eu mencionei, seria insustentável. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: não existe razão para pensar que quem vai adquirir o imóvel de leilão é uma pessoa malvada. Ao contrário, você que pretende comprar um imóvel em leilão, você ou já comprou, você está permitindo que esse sistema de financiamento no âmbito extrajudicial ele funcione adequadamente. E assim você permite que outras pessoas possam fazer o quê? Conquistar seus imóveis também. Então é um sistema, ele tem que girar, ele tem que funcionar. E tudo isso que eu estou falando se ratifica pela simples promulgação da lei que a gente chama de Lei de Alienação Fiduciária. Antes da existência dessa lei, tinha uma dificuldade enorme para que os credores pudessem retomar o seu imóvel. E o que acontecia? Demorava muito tempo. Isso exigia procedimentos judiciais e travava todo esse sistema, que tem que ser rápido, porque hoje a quantidade de empréstimos, financiamentos é muito grande. E aí, vendo essa dificuldade, a Lei de Alienação Fiduciária ela veio justamente para que isso daí fosse facilitado. Para que tudo passasse a acontecer muito mais rapidamente, de forma que esses devedores ele também não ganhem tanto tempo para ficar nesses imóveis prejudicando outras pessoas. E, gente, eu nem preciso falar, né? É claro que são garantidos os direitos desse devedor também. A pessoa não é simplesmente chutada de lá, mas a pessoa tem que regularizar a sua situação para poder se manter com esse imóvel. Então, ela tem que se tornar adimplente ou tomar uma providência. E olha só como muitas das vezes as pessoas perdem o direito ao seu imóvel pela simples falta de pensar. Isso daqui é incrível. Eu, por exemplo, eu adquiri uma casa de leilão que ela já estava desocupada há alguns meses. E como é que eu descobri isso?
Eu descobri isso conversando com os moradores da rua desse imóvel que eu comprei. Essas pessoas conheciam esse antigo morador, porque também moravam ali na região. E olha só essa história. Esse morador ele tinha comprado essa casa lá em 2017. Já tinha vários anos. E ele vinha pagando financiamento. Aí, o que eu descobri também? Eu descobri que essa pessoa, depois de todo esse tempo que ela ficou lá, ela percebeu que não ia mais ter condições de pagar essas parcelas do financiamento. E aí, o que ela fez? Olha só. Ela simplesmente fez as malas e foi embora, deixando o imóvel lá sem ninguém e também não pagando mais as parcelas daquele financiamento que ela já vinha pagando há anos. Pegou a mala e foi embora porque achou que não podia mais pagar. E olha só, gente, as parcelas desse financiamento eram tão baixas que não chegavam nem a R$1.000. Agora para pensar, se essa pessoa tivesse refletido um pouquinho, ela teria saído desse imóvel que ela comprou, ido morar sei lá onde que ela foi morar, só que ela teria colocado essa casa para alugar e o próprio aluguel desse imóvel pagaria a parcela do financiamento dela. E eu arrisco dizer mais ainda, se bobear, ainda sobrava um lucrinho a mais por mês para ela. E aí o que ia acontecer? Depois de anos sem tirar mais R$1 do bolso, esse locatário para quem ela alugasse teria feito o quê? Teria pago esse financiamento para ela e ela teria um imóvel no seu patrimônio sem desembolsar mais nadinha além daquilo que ela já tinha gasto. Até aquele momento que ela não tinha mais condições de pagar. E, gente, isso acontece todos os dias. Por quê? Não sei, não entendo, porque a resposta parece tão óbvia para nós, mas provavelmente é pura falta de conhecimento das pessoas. Agora, o que eu sei é que acontece e que a todo tempo os imóveis estão indo para leilão por situações como essa. Então, mais uma vez, o arrematante, ele só está contribuindo para que esse mercado continue funcionando corretamente. E agora, aproveitando esse caso que eu contei para vocês, vocês já conseguem enxergar que nem sempre os imóveis eles vão estar ocupados. Isso é importante. Alguns deles, eles realmente estão ocupados, mas outros, muitas das vezes, eles estão desocupados. E essa é uma averiguação que você sempre vai ter que fazer na prática quando você encontrar uma oportunidade e você decida comprar esse imóvel ou decida ir participar do certame para tentar concorrer a ele, né? Só que aí vem o grande monstro que as pessoas pensam. E se esse imóvel estiver ocupado? Como que eu vou tirar esse cidadão de lá? Quantos anos será que vai demorar? Quanto vai me custar? Enfim, uma infinidade de questões que as pessoas têm aí em relação a isso e que é natural diante do desconhecimento do procedimento da lei e da prática também nessa área. Como eu mencionei, a desocupação de imóveis adquiridos em leilão, ela é respaldada por lei. E essas normas, elas prevêem trâmites para comunicação e saída dos ocupantes, garantindo que seja tudo isso feito de forma totalmente ordenada e respeitosa com todas as partes que estejam envolvidas. Dessa forma, gente, a lei ela tenta sempre equilibrar os interesses aí dos arrematantes e também proteger o interesse daquelas pessoas que ocupam esses imóveis. A própria lei que eu falei agora há pouco, a Lei de Alienação Fiduciária, ela prevê, por exemplo, a concessão de uma liminar para obtenção de posse de um eventual imóvel que você tenha que desocupar, para que isso ocorra no prazo de 60 dias. Mas olha só, aqui vem a parte interessante. Na maioria esmagadora dos casos, não é preciso ingressar com uma medida judicial para que a pessoa saia desse imóvel. Gente, muitas pessoas saem voluntariamente ou por meio de um acordo simples, feito por você próprio que fez a arrematação desse bem. Você faz um acordo com elas. E, gente, é óbvio que existem medidas preventivas que você precisa adotar se você pretende adquirir um imóvel em leilão. Você precisa fazer todas as diligências necessárias para saber se você tem uma pessoa muito litigiosa do outro lado
e que tem um perfil muito complicado de brigar por esse imóvel. Então tudo isso precisa ser avaliado. Essas medidas preventivas, elas são extremamente importantes nesse processo de avaliação do bem, para que você evite atraso, evite problema futuro. Então, claro que você não vai deixar de fazer isso. Você nunca pode abrir mão de fazer todas as diligências que são precisas para saber mais sobre a ocupação desse imóvel que você está de olho aí. Agora aqui é interessante, porque muitas das vezes as pessoas desocupam voluntariamente os imóveis, ou seja, vão embora simplesmente. Bom, tem muitos motivos para que elas façam isso. Um deles, elas podem simplesmente reconhecer que teve mudança de proprietário e que aquele bem não pertence mais a ela. E aí o que essa pessoa vai fazer tendo bom senso? Ela vai tentar evitar se envolver em conflito, em briga, em processo judicial, né? Todo esse procedimento constrangedor, já sabendo que esse imóvel não é dela. Então ela já se adianta aí, né? E você já parou para pensar como deve ser desagradável manter sua família dentro de uma casa que não te pertence mais, que tem um novo dono e que esse novo dono vai adotar tudo que for preciso para você sair de lá? Deve ser a coisa mais horrorosa que tem. Então, isso muitas vezes motiva a saída voluntária das pessoas. Elas não querem, normalmente, né, pensando em pessoas de bom senso, ficar dentro de um imóvel nessa situação. E aí, o mais sensato é, de fato, ela desocupar esse bem. Outra questão que pode fazer com que as pessoas queiram sair bem rápido do imóvel, sabendo que foi para leilão e já não é mais dela. Elas podem evitar custos processuais. A desocupação voluntária, ela evita que seja proposta uma ação judicial e com isso a própria pessoa que está lá vai economizar tempo, dinheiro, estresse, porque um processo gera um certo estresse, principalmente para quem está morando e tem que sair. Você ficar no imóvel de leilão que você sabe que já era para você é ficar com a faca no pescoço, né? Então a melhor coisa, e é o que a maior parte das pessoas fazem, é realmente sair. Agora aqui, muito legal vocês saberem, informação de utilidade. Caso a pessoa ela não saia voluntariamente, ela vai passar a dever para você uma taxa de ocupação. E essa taxa, olha só, ela é fixada no valor total de 1% do valor que o próprio contrato de alienação fiduciária estipulou para esse imóvel caso ocorresse um leilão. Ou então pelo valor venal para fim de ITBI, o que for maior. O que isso significa, traduzindo, já que eu me comprometi a trazer as coisas de forma simplificada para vocês? Significa que esse valor ele é muito mais alto do que o que normalmente se cobra, por exemplo, em um aluguel. E por quê? Porque a média do valor do aluguel é em torno de 0,5% do valor do imóvel por mês. Nesse caso é o dobro quando se fala em taxa de ocupação. Então, caso o rematante tenha que entrar com um processo judicial para tirar essa pessoa que está lá, esse ocupante ele vai se tornar, no mínimo, responsável por, olha só, todas as custas processuais e ainda tem que pagar 1% ao mês como taxa de ocupação. Ou seja, não tem nenhuma vantagem para ele ficar nesse imóvel. É muito mais barato para ele sair fora e procurar um aluguel, outro aluguel aí para morar ou qualquer outro lugar. Isso aí com certeza seria um alívio até financeiro para essa pessoa que está lá, porque sai muito mais barato para ela realmente sair fora. Agora olha só, caso a pessoa ela mostre dificuldade de sair voluntariamente desse bem, seja às vezes pela própria condição financeira ruim, o que pode acontecer em muitos casos, e de repente ela sequer tem dinheiro para pagar uma mudança aí para outro lugar. O que pode acontecer aí? Você que está interessado nesse imóvel, você pode auxiliar nesse processo. Se mostrar colaborativo aí, reconhecer a condição da pessoa que está lá, também é uma coisa importante, gente. Ofertar um acordo para simplificar essa etapa e fazer a saída acontecer de fato é uma coisa muito utilizada por quem adquiriu um imóvel ocupado, porque isso simplifica todo o procedimento. Muitas das situações se resolvem por acordos.
Seja combinando um prazo aí com o ocupante para que ele encontre um lugar. Você também precisa ter razoabilidade, né? Ou seja, então contribuindo às vezes com o processo de mudança dele para outro endereço. Vamos convir de que ninguém quer ser arrancado à força do lugar onde mora, né? O despejo por meio forçado é algo extremamente constrangedor para qualquer família. Imagina ser expulso da casa em que você está por meio, por exemplo, de um oficial de justiça com uma viatura policial, aquele auê todo. Isso é o ápice de tudo, gente. A maior parte das pessoas não quer chegar nisso de forma nenhuma. E aí, somente na hipótese de nada disso dar certo, é que talvez você tenha que entrar com uma medida do judicial. E aí, na pior das hipóteses, supondo que você precise ingressar com um processo judicial aí, como é que isso acontece? Como eu falei, a lei de alienação fiduciária, ela traz uma norma específica sobre isso, assegurando para que esse adquirente desse imóvel, ele tenha direito a ter a posse desse imóvel, e isso pode ser concedido liminarmente. O que significa? De forma muito rápida, fazendo prova ali pré-constituída, entrou com processo, é tudo muito rápido. E aí se a pessoa então ela se recusa de toda forma a sair desse imóvel, você pode fazer uso desse dispositivo legal. E aí tem que propor uma ação de imissão na posse, que é um nome meio esquisito, mas caso o juiz ordene a saída e a pessoa não cumpra no prazo, essa desocupação pode ser de fato forçada. E aí, olha só, talvez você precise de um advogado para esse processo. Mas se você precisar, o custo disso também não é alto. E agora para pensar. Considerando o tamanho do desconto e do benefício que você vai ter comprando esse imóvel no leilão, de repente aí com 40%, 50% de desconto, eventual honorário que você tem que pagar para o advogado, gente, pelo amor de Deus, né? É insignificante perto do benefício que você vai ter já financeiro comparando com o negócio todo. Então, ainda assim, mesmo que você tenha que pagar, por exemplo, um advogado para isso, ainda vale muito a pena financeiramente falando. E, gente, olha só como tudo é questão de ponto de vista nessa vida. Eu já acompanho esse mercado há um tempo, né? E existem muitas pessoas que dizem que até preferem arrematar imóveis ocupados. Parece doideira, né? Mas por que elas dizem isso? Bom, elas têm esse raciocínio porque isso aqui tem total razão. Só o fato de constar ocupado em um leilão, isso já faz com que a concorrência diminua absurdamente. Porque quem é leigo nesse assunto não sabe que a desocupação não é um procedimento tão complexo como elas imaginam. Então todo mundo cria um monstro, viu ocupado, nossa, foge disso. E não precisa ser assim. Então, quem não sabe dessas informações já sai rapidinho correndo quando vê que está ali imóvel ocupado. E isso é bom para quem conhece do assunto, porque são menos pessoas participando do leilão. Por isso que eu digo que tudo é ponto de vista. E outro ponto de vista interessante e que muitas vezes as pessoas usam para fazer uma avaliação do bem é que se existe alguém ocupando esse bem, ele provavelmente vai estar muito mais preservado do que um bem abandonado. Gente, é óbvio que pode ter gente completamente relaxada, que não cuida de nada do imóvel, é totalmente relaxado mesmo. Mas em regra, se tem alguém morando no imóvel, a pessoa ela vai estar cuidando minimamente para se tornar um ambiente ali agradável para que ela possa viver. Então, isso pode sim ser um parâmetro para você avaliar a condição desse imóvel. Claro que não é por isso que você vai deixar de fazer outras avaliações, tanto em relação à condição material do imóvel, como ele está, da região, de tudo que é possível. Mas quando você começa a reunir os elementos, isso sim pode ser usado como elemento válido aí para você tentar ter uma percepção da condição desse imóvel. Bom, para concluir então, resumindo tudo que foi dito, eu diria para vocês o seguinte, que imóveis ocupados eles não devem ser interpretados como um problema.
vírgula. Porém, desde que feita todas as diligências necessárias para saber mais sobre aquela ocupação. Então você precisa ser diligente, com certeza. Os meios que são usados para que ocorra uma desocupação, eles são muito eficientes. Como eu falei, a maioria das pessoas não quer aguardar ser retirado de um imóvel na base da força bruta, né? Mas é preciso que você avalie tudo que é preciso. E a comunicação também transparente entre você que tem a pretensão de arrematar e a pessoa que está lá, ela pode ser um fator aí extremamente decisivo para resolver isso de forma rápida, prática, econômica, e aí todo mundo sai ok na situação. Então a sua posição, ela vai ser muito importante nesse caminho para ver o que rumo que isso daí vai tomar. Mas, gente, definitivamente, a ocupação ela não é um problema. E como eu falei, para alguns é até a solução. Eu espero que essas questões elas tenham sido bastante esclarecedoras para vocês. E espero que sirvam também para quebrar essa imagem negativa que eu sei que muita gente tem acompanhando o comentário de todo mundo. É uma questão muito recorrente das pessoas. Justamente por falta de conhecimento sobre o assunto. Falta de conhecimento é sempre o ponto problemático. Para anotar isso. Agora, pessoal, para encerrar, que eu já falei bastante, comenta aqui o que você achou e se você já sabia de todas essas possibilidades, todas essas questões que envolvem aí uma eventual desocupação de uma casa ou um apartamento que você possa ter interesse em adquirir. E eu espero, mais uma vez, que tudo isso que eu venho trazendo aqui para vocês acrescente conteúdo de valor para a vida de vocês. Que possa realmente trazer benefícios, como eu digo. Agora eu pontuo, não deixem as oportunidades passarem por vocês sem vocês conhecerem. Não deixem, de repente, de aproveitar a oportunidade aí, talvez, da sua vida. Porque, olha só, um dia você ouviu uma história ruim de um ser humano desavisado por aí, que não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Foi lá, entrou no leilão, viu desconto, papum, e aí ele teve um problema para desocupar o imóvel. Não deixa isso ser referência para você. Se você chegou até aqui, é porque você já notou, eu tenho certeza, que existem oportunidades que podem definitivamente mudar a sua vida aí dentro do mercado de leilões. E com certeza você já percebeu que você pode encontrar o seu imóvel aí e ter condições de pagá-lo, condições muito melhores do que no mercado comum. Então, o que eu digo? Tenha disposição de aprender, de conhecer, de saber o que você está fazendo, que se você fizer isso, as oportunidades vão deixar de ser no plano das ideias, vão deixar de ser só oportunidades e vão passar a ser a sua realidade. Só que você tem que fazer acontecer, depende de você. Então, eu encerro por aqui hoje e espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais!